Alô. Boa noite, amigos e amigas da Casa do Caminho. Mais uma vez aqui prontos para a reflexão da palestra que será do dia 2 de julho de 2021, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes que possamos dar mais detalhes do que vamos fazer de reflexão nos próximos 30 minutos, eu vou pedir um instante para nós de desarmamento do nosso íntimo. Vocês estarão nos alcançando por essa gravação, mas de toda sorte. É sempre bom que nos desarmemos das coisas do cotidiano, as coisas que nos assodam, nos envolvem e tudo mais, para focarmos. Eu não vim aqui de alguma forma lhes ensinar absolutamente nada, mas apresentar uma reflexão para que, com a vontade de cada um, possam buscar o melhor resultado em torno disso que é a palavra do Senhor Jesus em seu Evangelho, em sua Boa Nova. Que na graça de Deus nosso Pai, Jesus, esse norte permanente do nosso íntimo, na graça de Dr. Hermann e todos os bons espíritos que com ele trabalham na Casa do Caminho, possamos estar envolvidos e sustentados, bem como pelos nossos mentores, fiadores da nossa presente encarnação, para que possamos fazer o melhor dessa oportunidade de tarefa que se apresenta para mim e para todos vocês que vão nos acessar. Que assim seja. Sigamos então. Amigas e amigos da Casa do Caminho, mais uma vez, o tema de hoje, capítulo 23, Estranha Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que estranha moral? Porque são 4 passagens que os evangelistas nos trazem e que Jesus, naquele momento, coloca de uma forma com tintas muito fortes as suas impressões, mas que são contrárias àquilo que era a expectativa daquele povo que esperava um líder maior para libertá-los do jugo romano. Na verdade, os hebreus ficaram sempre esperando grandes personalidades ao longo da sua história para libertá-los sempre de um jugo qualquer que se colocava neles. Então, esse capítulo ele traz 4 itens fechados e lidos à luz apenas da letra colocada, da forma como se coloca todas as palavras. Fica difícil pensar que seria, inclusive, Jesus quem as teria dito, e os evangelistas que talvez pudessem, então, ter se equivocado nessa interpretação, não. Vamos lá. Ele traz assim, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos enterrando os mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Esse, então, é a pegada. Está lá no item 9, né? Assim, é muito forte. E a gente tem que trazer uma explicação. Antes que a gente vá para o item 13 a 15, que é o objetivo da nossa reflexão de hoje, tem que olhar o conjunto da obra, o conjunto dessa colocação. E para que a gente possa fazer isso, eu vou me permitir. Não é comum que eu faça, mas eu vou me permitir para que nesse dia 2 de julho de 2021, em que a gente coloca essa reflexão, eu possa fazer 2 colocações. No dia 9 de março de 2020, pouco mais de um ano atrás, o Divaldo Franco lançava com autoria, ou seja, a pena do Divaldo com autoria espiritual de Joana de Ângeles, o livro Vidas Vazias. Super interessante, não dá para desencarnar sem ler essa obra. Ela é importante, ela se coloca, ela traz um porquê de tudo que está acontecendo nessa convulsão. E aí, convulsão social. E aí vem imediatamente esse momento da pandemia, de mais uma pandemia, né? Porque, de novo, mudou o nome, mudou o conjugar político, social, todas as ações que foram colocadas, mas pandemia é um processo existente nesse planeta de provas e expiações chamado Terra, embora repleto de água. Ele não é a primeira vez que estamos vivenciando uma pandemia. É tão recente que nós temos possibilidade, alguns de nós, de ter parentes como os avós que possam ter passado pela pandemia, por exemplo, da gripe espanhola. Em 2009 nós tivemos uma pandemia de menor
envergadura, que foi do influenza, que causou exatamente essa gripe espanhola, que a gente aborda um pouco mais à frente, se for o caso. Mas eu vou me permitir fazer uma leitura de um livro de Valdo. Eu falei Vidas Vazias no dia 9 de março. Em dezembro, foi dezembro? Eu vou até confirmar, novembro, ele fez o lançamento do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Para nós espíritas que já estudamos bastante a doutrina, com sua boa nova, as interpretações, as notícias que os espíritos nos trouxeram, suas interpretações, ensinos, e todas as obras que se conjugaram a partir daí, com tantos apóstolos do espiritismo, o próprio Divaldo, claro, Chico Xavier e tantos outros contribuintes, a gente vê o quanto isso está influenciando no nosso momento da gente pensar que eu não vim trazer a paz, mas a espada, que lá Lucas e Mateus deixaram a fala de Jesus, a colocação, a reflexão dele. Então eu vou colocar aqui, texto que na verdade eu peguei alguns parágrafos, fiz uma reunião, ele é bem mais extenso, são 6 páginas do livro aqui, mas eu vou me permitir só alguns trechos que eu liguei, vou fazer uma colocação para vocês. E diz: a civilização terrestre alcançou um nível de alto valor do que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência, e vem utilizando programas para a solidariedade geral e um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. Continua ele já em outro parágrafo, porém, a faina para fruir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egoísta do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros. Nós. Pulamos vários parágrafos. Este tem sido um mundo das irrisões e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Há fantasmas que apavoram em toda parte. Ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. Faz parte desse livro aqui, ó, No Mundo, né? No Rumo do Mundo de Regeneração. E colocou esse texto, e no texto anterior de Vidas Vazias, ele faz, logo no preâmbulo, na entrada, no prólogo do livro, várias considerações sobre o que está acontecendo com esta sociedade agora. Então, voltamos 2021 anos, 2000 e poucos anos atrás, não 2021, pouco menos até, porque Jesus já tinha avançado no tempo, e ele diz: não vim trazer a espada, a paz, mas a espada. Ora, teve um instante que o povo hebreu deve ter vibrado quando ouviu isso, por alguns segundos, porque eles esperavam um líder de guerra. Para confrontar a guerra, eles esperavam fazer outra guerra. Eles precisavam de alguém que os viesse liderar contra o julgo romano, sobre todas aquelas situações que eles estavam colocados. Só que não se davam conta que, na verdade, eles próprios estavam subjugados, o povo em geral, a um dominador que era de dentro dele próprio. O próprio domínio religioso que se fundia com o domínio de leis da sociedade, havia essa ligação. Hoje nós falamos, o Brasil é um país laico. Temos o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição e todos os desdobramentos que dela seguem, sem que haja interferência nesse Estado independente da ação da religião. Ou seja,
qualquer um de nós, professando ou não a religião que mais nos convenha, inclusive não a professando, podendo ser ateu, agnóstico, enfim, o que seja, as leis estão separadas, são leis de Estado. Na época não era assim. Até porque, se nós fizermos um rápido retorno, Moisés, depois das 10 leis divinas, estas sim, imutáveis, desenvolveu mais de 612 regras estabelecidas na Torá, para que houvesse um ordenamento social daquele povo. Isso aconteceu e foi acontecendo à época também. Então, esse povo ansiava alguém que viesse desocupá-los sem se dar conta de que eles já estavam, antes do julgo romano, sobre o julgo dos interesses de poderosos que mantinham com a religião um Estado e um status quo. O status quo deles de dominantes e de um povo subjulgado. Jesus vem e diz: não vim trazer a paz, mas a espada. E tem mais: vou separar o filho do pai, a mãe, a filha da mãe e a nora da sogra. Essa parte as pessoas até perguntam assim: mas nora da sogra? É, porque quando o filho homem da casa casava-se, a nora era trazida para dentro e passava a servir como filha, inclusive servindo na casa nos serviços domésticos. Era uma questão tribal da época. Então afastaria, porque naquele momento a mulher deixa a sua mãe para ser filha da sogra, que passa a ter sobre ela uma ascendência. Mas ele vem separar coisas importantes. Ele vem subverter, aliás, não é um termo que eu estou inventando ou colocando. Jesus subverteu a ordem da época, subverteu, sobretudo, os interesses da época. Não foram poucas as vezes que ele deu demonstração clara de insatisfação com o processo, tanto que ele era perseguido por todos os poderosos, por todos os sacerdotes, por todos os ditos sábios da época, os conhecedores da Torá e de toda a lógica hebraica, para que pudessem, de alguma forma, pegá-lo em contradição e fazer com que ele entrasse em contradição com as leis romanas que estavam estabelecidas naquela região árida, mas que, por uma questão de convivência, para um bem-estar, para que não houvessem lutas o tempo todo, permanentes, que estivessem causando muito desgaste, eles deixavam a religião correr frouxamente, mas um frouxo controlado. Ou seja, havia de alguma forma, isso é só olhar na história, não adianta querer encobrir e botar panos quentes, o fato que determinava o seguinte: os poderosos religiosos da época se locupletavam através de um entendimento com o poder romano, podendo justificar suas ações e tendo até um direito de lei, né, da forma judaica colocada, para que não deixasse muito desconfortável. Então tem um momento que eu vou pegar aqui que eu fiz essa anotação. Está aqui ele dizendo: naquele momento as citações de Jesus causavam subversão à ordem estabelecida à época. Ué, como é que ele vem dizer que ele coloca essa espada, mas vai separar as famílias? Ele vai separar porque ele vai botar todo mundo para pensar. Essa é a forma. Joana de Ângeles faz uma colocação de uma vez que ela diz que essa espada veio para separar a mentira da verdade, o domínio pela liderança adquirida por valores verdadeiros, a posse diferenciada daquele que toma pela força ao invés de pelo trabalho e pela capacidade, o próprio convívio na família, no seu entendimento, e naquela questão que havia à época muito grave, da forma como era colocado, que era o pátrio poder, o domínio do homem absoluto sobre a família. O homem podia despedir, era o termo usado, até porque a linguagem da época ela era mais restrita, então as colocações, tanto adjetivos quanto verbos, dependendo da colocação e da contextualização e a narrativa que era construída, tinham um sentido, né? Então, a primeira coisa, tem até uma nota do Evangelho, vem uma nota, eu vou dizer aqui para vocês, tá?
logo depois do item terceiro, onde ele justamente coloca assim, vai odiar, né? A questão do ódio, vai odiar os outros, vai odiar a sua família, vai odiar pai e mãe, vai deixar, não tem nada disso. Ele coloca exatamente aquilo que nós temos no Evangelho mesmo, a colocação do dever, né? O dever, ele quando coloca o dever aqui, ele coloca: amarás a Deus teu Pai sobre todas as coisas e ao teu próximo mais do que a ti mesmo. Está lá colocado. Capítulos anteriores do Evangelho, você vai encontrar o texto. E ele diz assim, não é o odiar ou o amar mais, é amar menos no sentido de que existe uma escala. Então Jesus disse, não vim trazer a paz, mas a espada. Ele aqui, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, em função disso, porque ele subverteu, ele promoveu uma mudança, metanoia no pensamento da época, e isso ameaçou o status quo, o poder da época. Mas Jesus não queria mexer somente com essa estrita linha do tempo para aquele povo naquele momento, não, era muito mais adiante, era até os dias de hoje. Essa espada dele divide, como na parábola do joio e do trigo, como fazer para separar o joio do trigo, havia necessidade de um amadurecimento de todas essas faces. Você não consegue separar o joio do trigo se ele não estiver absolutamente maduro, sobre oportunidade de você estragar o grão bom em função de pensar que está extraindo o joio, né? Então, esperava-se que amadurecesse para poder fazer essa mudança. Daí o fato dele colocar essa espada que viria separar, modificar, mudar, tirar esse extrato. Mexer com famílias? Sim. Mexer no conjunto de que ele achava e passou isso na relação do amor, da caridade, da fraternidade, do respeito ao próximo, do bem-querer, de ter essa visão do divino que está dentro de nós, acima dos nossos interesses materiais. Lembre-se do texto que eu li do livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração. A faina, a vontade de trabalhar por adquirir e conseguir. Calma, eu não estou falando nada contra a ambição, pelo contrário. Ambição faz parte de um processo nosso, aliás, ambicionar nos tornou os seres que somos hoje. Ambicionar nos tornou capazes de desenvolver com a inteligência que foi sendo desenvolvida ao longo de todos esses milhares de anos, porque Homo sapiens, segundo a ciência, tem algumas linhas que determinam 150, até 200 mil anos. Vamos fazer a conta de 200 mil, não vai fazer grande diferença nesse processo de 4,5 bilhões que o planeta existe e que seres vivos estão se desenvolvendo aqui a partir de uma célula, de uma única célula viva. Então, para esse momento, nós já temos mais de 200 mil anos que estamos com esse mesmo formato, esse extraordinário conjunto, desenvolvendo ideias. E Jesus veio propagar a ideia da solidariedade, da caridade. Aí ele veio colocar responsabilidade. Ele veio mexer com a linha do tempo. Ele que dividiu a história, ele não divide nem o tempo, que é uma abstração da física, também não divide um calendário, porque ele começa num calendário juliano e depois vai o tempo contado a partir de um calendário gregoriano, lá com as suas compensações matemáticas e astronômicas que foram feitas. Mas ele divide o conceito antes e depois dele. E essa é a divisão. Essa a espada que nos divide até hoje, mas que nós não nos damos conta. Voltamos. Precisamos da ambição, precisamos. Se não houvesse ambição no nosso pensamento, no nosso íntimo, ora, onde estariam as vacinas? Mas tem muita gente que está ganhando dinheiro com isso. Não, não é muita gente. É pouco até. Está ganhando muito, além do que poderia. Mas isso é um outro assunto. Mas, de fato, o fato de ambiciosos tomarem a posse, se locupletarem,
tomarem o domínio de algo que por ambição se desenvolveu extraordinariamente a fim de auxiliar a população do planeta, toda a civilização, toda a raça humana. Não é questão de raça de cor, raça de vontade, sub-raça, quais são os meus gostos, quais são as minhas tendências, quais são as minhas escolhas, quais são as minhas inclinações. Não, tudo isso está numa contextualização simples, contextualização da raça humana. E essa ambição, essa inteligência dos cientistas, de todos aqueles que se envolveram no desenvolver de uma vacina que ainda está em curso, por um lado, para nos proteger, e por outro, buscando tratamento, de alguma forma, possa trazer, como a vacina, uma certa prevenção ou um combate mais cedo, de modo a não deixá-la progredir. Tudo isso está vindo por uma ambição científica, um gosto. Alguns tomaram. Mas aí é que entra a espada. A espada divide. Ela divide quem está fazendo bom uso como mau uso. Aí alguém vai perguntar, mas qual a ambição boa e a ambição ruim? No limite de que você não atinja o teu próximo. É muito simples assim, é o limite do direito. Aquilo pode, tudo me é lícito, mas nem tudo me cabe a partir do momento que eu acabo vilipendiando, tirando os direitos, invadindo posse, subtraindo tempo, dinheiro, matéria, pensamento, liberdade, tudo que subtrai. Às vezes, inclusive, aquilo que subtrai sem que nós percebamos que fomos subtraídos da liberdade de pensamento, de ir e vir, de tantas coisas que estão. Aliás, essa pandemia veio nos trazer um conceito de revalorização de muitas coisas que considerávamos cotidianas, automáticas, normais. Eu vou sair. Vai não. Agora apareceu aí um vírus, ninguém conhece, ninguém sabe. E se instalou o medo, a insegurança, as incertezas, se instalou uma série de outras doenças comportamentais, psicológicas, espíritos adoecidos, que ficamos com esse propósito, antes mesmo de muitos de nós adquirirmos a doença ou qualquer outro efeito. Desculpe, os outros efeitos foram o medo, nós adquirimos uma série de outras comorbidades psicológicas que nos deixaram, de alguma forma, assustados, temerosos. Também nos tirou o emprego de muita gente perdeu emprego. Perdeu o emprego em vários gêneros, tá? Não é só o empregado, porque a gente fica falando isso, não. Perdeu o emprego o patrão que trabalhava, que mantinha a empresa, a pequena empresa, que é uma base muito forte do Brasil, né? A base de empregatícia e a base de desenvolvimento de tarefa está na pequena e média empresa. E isso foi quebrando ao longo do tempo e trazendo, instaurando em nós. Jesus avisou, eu vim trazer a espada para separar. E esse é um momento de separação. Nós estamos a caminho de uma regeneração. Está se fazendo. Esse é um momento em que, embora tenhamos, desculpe a colocação, mas eu não posso perder, embora tenhamos a necessidade de botar máscaras para nos proteger quando saímos ou estamos em ambientes fechados, figurativamente, máscaras caíram. E não é aquela máscara do avião que cai para te socorrer quando o avião entra em descompressão e você puxa para continuar com o fluxo de oxigênio para manter a vida. Máscaras caíram separando quem é solidário, perceptivo do outro, não só de si mesmo, e daquele que é absolutamente egoísta e indiferente, olhou só para si. Isso começou a se delinear, esse curso começou a se delinear rapidamente. No começo, com as primeiras notícias, com as primeiras ordens de Estado que eu digo do governo, seja ele nível federal, estadual, municipal, sem entrar nessa controvérsia, mas foram sendo delineados novos limites, novos processos, um novo tempo aconteceu. De repente, já não podíamos mais fluir no dia a dia. Jesus fez isso lá atrás, quando ele disse, não vim trazer a paz, mas a espada. Por quê? Ele tirou todo mundo de um lugar comum. E nós também. Muitas pessoas me perguntam
no dia a dia, aqui quando temos a oportunidade da reflexão através extraordinário de lives ou outros meios, outras formas mediáticas que estão sendo possibilitadas e foram muito desenvolvidas e passaram a ter uma adoção muito pertinente para esse momento de afastamento. Assim, mas quando é que a gente volta ao normal? Que normal? Né? Eu também estava perguntando quando é que a gente volta ao normal, mas de repente eu caí e percebi o seguinte: que normal? Né? Onde está o normal? Jesus, naquela época, veio mexer quando todo mundo pensava que o normal era aquilo. E ele vem e muda aquela estrutura. E com tudo isso, naquele ato de um pouco mais de 3 anos, ele mudou até hoje para nós. O que não mudamos foi a nossa vontade de dar ouvido. Passamos séculos. Depois que ele fez uma mudança radical, depois que ele fez toda uma reavaliação de uma estrutura, depois que vem com aquele pensamento redivivo, vem com a boa nova, traz com clareza, com justificativa, com ponderação, diz, olha, isso não pode, isso não dá, não pode mais ser assim. Você não pode mais apedrejar uma mulher porque um homem disse que ele foi traído por ela, né? Você não pode ficar pensando que você pode ficar servindo a Deus e a Mamon. Durante o dia você passa correndo atrás do ouro, do trabalho, de se enriquecer a qualquer preço, a qualquer custo, a qualquer distância, e depois você vai ao templo e faz uma aparente colocação. Servir a Deus e a Mamon, né? Ficava aquela dualidade. Ele diz, nessa passagem aqui, dessa estranha moral, deixa tudo que tu tem. Eu estou fazendo uma interpretação livre, é claro, não estou lendo o texto. Deixa o que tem e me acompanha. Não, mas me dá um tempo que eu vou... Não. Deixa o que você tem e me acompanha. Porque se você vai voltar e ficar olhando para trás, não é digno de seguir no caminho para o meu pai. Nossa, mas que coisa dura. Não, ele está dizendo o seguinte: esquece o passado, aquilo que te prende. A gente fica muito preocupado. Depois que a gente aprende bem a razão, ou entra nesse contato com esse evangelho, 5 minutos de evangelho, você não pode mais negar o conhecimento, diz palavras de Emmanuel, você passa a entender as condições da reencarnação. Ótimo. Aí fica todo mundo preocupado. Quem eu fui? O que fiz, o que eu deixei de fazer? Não, o que eu deixei de fazer eu não quero lembrar, não. Porque eu deixei de fazer foi algo que contribuiu para alguma coisa dar errada hoje. É verdade, a gente já não faz o mal, né? Mas o fato de não fazer o bem constrange e produz algum mal. Jesus veio trazer uma espada, que veio pacificar o nosso íntimo, veio trazer para nós a oportunidade de uma reflexão de tempo e de hora. Nós estamos vivendo isso agora, esse ciclo para um mundo de regeneração. Ele não poderia falar que não fosse por amor e caridade. Essa pedra angular, está aqui no texto do Evangelho, a pedra angular que ele entregou para todos nós, através de todos os seus exemplos, através de todas as suas ideias, através de todo o seu trabalho, através de toda a sua resignação, através de toda a sua renúncia, através de toda a dor, até o momento em que ele é colocado na cruz, como se ali fosse um bandido comum, ele consegue ter o acesso daquele que olha e diz, estaremos juntos, né? Me perdoa. E o outro que lhe nega. É a dualidade, aquilo exemplifica da corpo, a exemplificação do que somos no extrato dessa humanidade. Jesus colocado a toda a prova humana, ele, espírito modelo e guia da humanidade, dito lá no Livro dos Espíritos, e claro, antes disso, perceptível por todos nós, não foi por pouco que Lutero e outros foram simplesmente mudando todos os status quo para tentar atingir um estado de religiosidade melhor do que aquele que dominou por anos através da espada, como se fosse a cruz cravada, e dando esse exemplo. Jesus vem e mostra naquele momento a dualidade da humanidade, separado naquele que, mesmo reconhecendo seu erro, pede para estar com ele. Não me tira daqui porque eu já estou crucificado. Sabe, a gente já está reencarnado, não dá para reclamar do projeto que a gente já fez. Mas me perdoa.
e me deixa te seguir. Está lá, né, quando ele diz deixa tudo e me segue, é isso, né? Ele deixa tudo aquilo que ele de alguma forma contaminou, se distraiu, se equivocou e segue. O outro não. O outro na outra cruz, vivendo o mesmo estado de dor, de sofrimento, mesmo com tudo isso, se recusa a entendê-lo, se recusa a percebê-lo. Por quê? Porque sua vaidade, seu orgulho, seus valores contaminados, equivocados, se fazem maior nele. Somos assim. Esse exemplo, no momento crucial, nesse momento de impacto, nesse momento em que aparece toda a destreza humana para produzir sofrimento, dor, humilhação, morto o homem, morta a criatura, morta as suas ideias, errado, porque ela sobreviveu, e isso fez sobreviver, na verdade, pois o escândalo é necessário, mas ai daquele que dá causa. É naquele momento que mostra a dualidade da cruz. É naquele momento em que mostra quem nos acompanha, pois que os próprios apóstolos lá não estavam. Ali se fez presente sua mãe, Madalena, e tantas outras mulheres que se colocaram, e João, o jovem ainda, se coloca ali próprio para receber, a pedido de Jesus, o momento que ele passa a guarda do amor da mãe para ele. É a humanidade, entendamos isso como toda uma alegoria também, um fato histórico, mas que traz a possibilidade dessa alegoria de quem somos nós. E aí, o que nós queremos? Para onde nós vamos? Essa espada vai nos ameaçar ou essa espada vai nos salvar? Como Paulo, né? Saulo, o perseguidor dos cristãos, que na estrada de Damasco, com a sua visão extraordinária, cai na visão extraordinária de Jesus e se torna um seguidor, um defensor. Na verdade, ele não é um aliado, ele é um devoto da verdade que esse mestre Jesus, irmão maior e médico de nossas almas, nos trouxe. E ele diz: que queres que eu faça? E a exemplo da igreja traz uma imagem de Paulo muito interessante, que cai, eu acho que muito bem, que se conjuga muito bem com esse momento. Para Paulo, aquele que é o apóstolo da igreja, o apóstolo dos gentios, dessa igreja de Jesus, que não deixou a igreja denominada, deixa para lá, porque senão nós vamos ter que fazer uso de nós também. A gente não pode falar dos outros tanto quanto temos defeitos dentro da nossa... A doutrina é perfeita, o problema dela é o ser humano, como eu, contido nela, né? A gente sempre traz alguma coisa que não agrega bem. Mas então, passando por isso, a imagem de Paulo traz um pergaminho, a imagem mais modernizada traz um livro, mas a época traz o pergaminho, e uma espada que está embainhada, ela está para baixo, mas ela está ali, para defender e proteger o conhecimento e a liberdade de pensamento. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois que a paz virá na consequência de que te libertas da ignorância. Reconhece teu Deus, Deus único, Pai nosso, Senhor dos mundos, o grande arquiteto do universo. Reconhece em mim que sou manso e brando. Tomai do meu fardo que é leve, do meu jugo que é suave, pois que vim lhes trazer a palavra desse Pai no sentido de amor, caridade, da virtude, de bem fazer pelo próximo como a nós mesmos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Regra básica para nós conseguirmos, não só em palavra, porque fica bonito, é igual a passagem: serei apenas um sino que ressoa, mais nada. Você vai ser um bronze se ficar só na palavra, só no som. Tem que estar na ação, na forma de fazer. Sair agora da nossa imobilidade. Afinal, Jesus rachou o tempo e com a espada rachou o nosso pensamento, nos dividiu dos nossos pensamentos antigos, nos libertou de um processo de imobilidade. Ele, maior do que todos os grandes conquistadores, simplesmente um pacifista, um homem da paz. Não negou a paz, não negou o amor até o último instante. O que nós estamos esperando? A gente precisa estar brigando sempre para parecer, até que chega uma espada na nossa vida e nos divide
e nos força a mudar o nosso pensamento porque não estávamos enxergando. Então, se não vai por bem, vai pela ação do amor que vai te modificar. Que a gente possa fazer as reflexões que caibam. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu aqui cheio de marcas, vocês desculpem que é muito estudo que vai apresentando, mas ele está aqui. É facinho, não é difícil tê-lo aqui para que nós façamos as nossas leituras, façamos as nossas avaliações, façamos as nossas reflexões. Falando nelas, por esse momento eu agradeço muito a oportunidade da reflexão, da exposição, de poder dividir com todos vocês que vão nos alcançar nessa gravação da Casa do Caminho para o dia 2 de julho de 2021, na reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. A estranha moral. Muito obrigado pela oportunidade da comunicação e espero revê-los muito em breve. Revê-los mesmo, que possamos continuar fazendo uso dessa tecnologia extraordinária, mas que não nos esqueçamos. Somos seres sociais, necessitamos um dos outros, necessitamos do calor. E se formos seguindo tudo que está sendo colocado, a gente vai conseguir transitar para uma plataforma melhor e nos aproximarmos novamente. Mesmo que seja para um breve abraço, mesmo que seja para uma comunicação com as cadeiras um pouco mais separadas, estamos adquirindo um pouco de paciência, um pouco de tolerância. Nós estamos aprendendo novos tempos. Afinal, somos a única raça que se adaptou em todo o orbe. Por que não vamos nos adaptar agora novamente? O normal é agora. O normal é o porvir. Que a graça de Jesus esteja permanentemente em nosso íntimo, que seja Ele o norte da bússola do nosso coração e que possamos, com a ajuda dos nossos mentores, esses fiadores incondicionais da presente encarnação, agirmos em prol da nossa melhora, através de melhorarmos e ajudarmos todos aqueles que nos cruzem o caminho. Graças a Deus. Muito obrigado.